As palavras famosas proferidas pela viúva Ruth, que estava prestes a abandonar sua terra e seus deuses, foram: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. A história de Ruth oferece lições valiosas para todas as gerações e é apreciada por estudiosos e críticos bíblicos ao longo dos séculos. Essa história captura uma mensagem atemporal de fé, sacrifício pessoal e questões profundas da vida e da realização humana. O nome Ruth significa amiga ou companheira. O livro de Ruth relata a história do amor leal de uma antepassada de Davi, que Jesus Cristo também nos lembra através do amor de Deus, da redenção e do que é importante para Ele. Mas o que é nesta história que atraiu tantas pessoas ao longo dos tempos? Vamos explorar mais a fundo e ver o que podemos aprender com essa mulher notável de todas as épocas. Neste vídeo, falaremos sobre a história de Ruth, a moabita que mudou o destino de Israel. Eu sou Andréa, e bem-vindos ao canal, A Árvore da Vida. Queridos amigos, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like, pois isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O autor do livro de Ruth é tradicionalmente atribuído a Samuel, embora haja alguns indícios de participação de Ezequias e Davi. No entanto, as evidências textuais não confirmam essa teoria. Ao pesquisar sobre o assunto, podemos observar que a tradição judaica, registrada no Talmud, reconhece o profeta Samuel como o autor do livro de Ruth. Além disso, a maioria das autoridades conservadoras também aceita essa atribuição. Dado que Samuel foi aquele que ungiu Davi para ser rei, sendo o bisneto de Ruth, é possível que ele tivesse conhecimento das histórias dos ancestrais de Davi. Continuando, os antecedentes históricos do livro de Ruth estão relacionados aos eventos que ocorreram durante a época dos juízes em Israel, provavelmente no século 12 a.C. Há cerca de 50 a 100 anos antes do nascimento de Davi, houve uma época de grande instabilidade e problemas em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, o que resultou em um povo agindo de acordo com seus próprios desejos. A história de Ruth se passa durante a colheita de cevada na primavera, que está associada ao festival de Pentecostes que celebrava essa colheita precoce. Ruth é um dos 5 pergaminhos desse festival, também conhecido como Megilá. Os pergaminhos de Megilá fazem parte dos livros dos profetas, e incluem Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esses livros formam um grupo conhecido como as Megilot, os rolos. Embora houvesse contenda e ilegalidade durante o período dos juízes, a história de Ruth oferece uma visão de como as bênçãos e a orientação de Deus podem ser concedidas até mesmo em tempos difíceis. Ruth demonstrou um compromisso de ajudar os outros, e como resultado, foi abençoada por Deus por sua fidelidade. O livro de Ruth conta a história de um homem chamado Elimeleque, de Belém, que foi forçado a deixar sua casa devido à fome, e foi viver na terra de Moabe com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque faleceu e posteriormente seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Depois de 10 anos, os 2 filhos também morreram, deixando Noemi e suas 2 noras como viúvas. Noemi ficou sabendo que a fome havia acabado em Judá e decidiu voltar para Belém. Ela pediu às noras que permanecessem em Moabe e encontrassem maridos entre o seu próprio povo. Por fim, Ruth decidiu ficar e acompanhar Noemi novamente. Noemi tinha exortado Ruth a voltar para o seu povo e seus deuses, mas Noemi mesmo assim permaneceu fiel a Deus, mesmo vivendo entre os pacíficos moabitas. Seu exemplo de fidelidade teve um impacto direto em Ruth. Ruth escolheu ser gentil e leal com sua sogra, comprometendo-se também com o Deus verdadeiro. Ruth respondeu a Noemi com as palavras mais famosas do livro, dizendo que não a deixaria nem a abandonaria. Onde Noemi fosse, Ruth iria, e onde Noemi se hospedasse, Ruth se hospedaria. O povo de Noemi seria o povo de Ruth, e o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth. Ruth prometeu que onde Noemi morresse, ela também morreria e seria enterrada lá.
Ela pediu ao Senhor que a castigasse se algo além da morte a separasse. As duas mulheres chegaram a Belém durante a colheita da primavera. Ruth imediatamente começou a trabalhar nos campos para sustentar a si mesma e a sua sogra. Enquanto trabalhava nos campos, ela chamou a atenção de Boaz, um rico proprietário de terras que também era parente da família de Noemi. Boaz ficou profundamente impressionado com essa jovem viúva diligente e dedicada que trabalhava em seus campos. Ele se apresentou a ela e disse que havia ouvido falar de tudo que ela havia feito por sua sogra desde a morte de seu marido, e como ela tinha deixado seu pai, sua mãe e a terra onde nasceu. Ruth chegou a um lugar desconhecido, onde não conhecia ninguém antes. Ela desejava que o Senhor retribuísse o seu trabalho e que o Deus de Israel a recompensasse plenamente. Ela reconhecia que era sob as asas protetoras de Deus que os relacionamentos se desenvolviam ainda mais, e foi através de Boaz que Deus usou para cumprir essa bênção como seu redentor. É importante destacar que Boaz serve como um símbolo da obra de Jesus Cristo. Ele cumpriu as antigas leis sobre viúvas e heranças, e ele e Ruth se casaram. Isso nos lembra que Deus não está apenas observando as pessoas importantes deste mundo, mas que Ele valoriza a qualidade do nosso caráter. Às vezes, podemos pensar que Deus está mais interessado em nossa riqueza, fama ou poder, mas a história de Ruth nos mostra o contrário. Ruth não era famosa ou poderosa, mas Deus a escolheu para fazer parte de uma das uniões mais significativas da história judaica. Ela se casou com Boaz, e seu bisneto foi ninguém menos que o famoso e amado rei de Israel, Davi. Isso significa que Ruth estava na linhagem do Messias, Jesus Cristo. Dois conceitos-chave no livro de Ruth são o amor leal e a lealdade. O amor leal, conhecido como Hesed em hebraico, é um tema importante no livro. Esse tipo de amor é caracterizado pela fidelidade de Deus às suas promessas. Mesmo sendo estrangeira e não estando familiarizada com a lei de Deus, Ruth demonstrou esse amor e lealdade para com sua sogra, Noemi. Boaz também demonstrou a mesma nobre qualidade ao proteger e sustentar Ruth, uma viúva de um dos seus parentes. No entanto, a história de Ruth, em última análise, ilustra como o próprio Deus demonstrou esse amor. Ele recompensou Ruth por sua lealdade a ele, dando-lhe um lugar de honra na comunidade da fé. Deus a abençoou como uma filha e ela se tornou ancestral do rei Davi e, mais tarde, do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Um tema destacado no livro de Ruth é que Boaz foi um tipo de redentor, assim como Jesus Cristo é o nosso redentor. O parente redentor, chamado Goel, em hebraico, era aquele que defendia os direitos da família. Ele era um parente próximo com recursos financeiros para resgatar um membro da família pobre, intervindo para libertá-lo da escravidão ou de ter que vender a terra ancestral da família. Na história de Ruth, Boaz resgatou a terra que Noemi estava prestes a perder. Ele também assumiu a responsabilidade de fornecer um herdeiro para o falecido marido de Ruth. Boaz voluntariamente assumiu esse dever, mesmo não sendo o parente mais próximo. Ele comprou o terreno de Noemi e se casou com Ruth, mantendo o nome da família até o nascimento do filho deles. Por meio de todas essas ações, Boaz exemplificou a compaixão e o amor de um redentor. Sua vida é uma ilustração para nós da compaixão de Jesus, que é nosso redentor. Duas lições espirituais do livro de Ruth são: primeiro, Deus nota as pessoas de bom caráter. A mão de Deus no livro de Ruth é evidente no encontro casual entre Boaz e Ruth. Ela foi trabalhar em seus campos por acaso, e ele a viu trabalhando e descobriu que ela era parente da família de Noemi. Os eventos que levaram a esse casamento aparentemente ocorreram por acaso. No entanto, fica claro para aqueles que estudam de perto os eventos deste livro, que Deus viu o caráter dessa jovem viúva devota e fiel. Ela estava disposta a colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. Essa história especial apoia plenamente a verdade bíblica escrita pelo profeta Isaías, de que Deus olha para aqueles que são pobres de espírito e têm um coração contrito, aqueles que tremem diante de suas palavras. Em meio a tudo o que estava acontecendo no mundo no século XII a.C.,
a atenção de nosso grande Deus foi atraída por uma jovem viúva que trabalhava no campo. Às vezes, podemos pensar que Deus está apenas observando as pessoas que são consideradas importantes neste mundo, mas a história de Ruth nos mostra o contrário. Deus não se impressiona com nossa riqueza ou poder, como ele disse a Samuel quando estava procurando alguém para ungir como rei: não olhe para sua aparência nem para sua estatura. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. De acordo com tudo que é bom e verdadeiro, quando nos esforçamos pacientemente e nos comprometemos a fazer o que é certo aos olhos de Deus, Ele nos recompensará. Ruth era uma viúva estrangeira na terra de Judá, que teve que trabalhar arduamente em trabalhos braçais para sustentar a si mesma e sua sogra idosa. Sua escolha de fazer a coisa certa, ajudando e apoiando Noemi, em vez de pensar em si mesma, trouxe vitórias de Deus para ela. Neste mundo de gratificação instantânea, é importante lembrar dessa lição atemporal, sobre como encontrar verdadeira felicidade e realização. O apóstolo Paulo também apoiou esse ponto de vista, ao escrever que Deus recompensará a cada um, segundo as suas obras, concedendo a vida eterna àqueles que, com fé, amor e paciência, perseveram na prática do bem até o fim. Paulo também nos ensina a não nos cansarmos e a não desanimarmos, pois colheremos a plenitude das bênçãos de Deus no tempo certo. Embora essas bênçãos possam não se manifestar nesta vida, a glória final que Deus reservou para nós está além da nossa imaginação humana. A moral da história de Ruth na Bíblia é que mesmo nas casas de pessoas aparentemente sem importância, que vivem desprezados, Deus pode estar totalmente envolvido em transformar seu futuro. Deus olha profundamente dentro de cada pessoa, não se importando com o tamanho de suas contas bancárias, popularidade, autoridade ou intelecto. Ele olha para a qualidade do seu caráter, assim como fez com Ruth. Essa é uma poderosa lição que podemos aprender com essa mulher notável e aplicar em nossas próprias vidas para encontrar o verdadeiro significado. E então, amados, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar as notificações. Que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.